Pessoal, conforme eu prometi, vim aqui hoje para dar uma aula complementar aí para vocês, né, para a gente poder fazer juntos a parte de estilização CSS de um dos layouts que foram escolhidos para programar em sala de aula como um exemplo. Então, aqui na tela a gente tem o layout da homepage do site do CCBB, né, de um dos grupos. Esse daqui foi um dos layouts escolhidos por estar mais avançado e a gente, então, durante a aula, a gente já deu uma adiantada nesse trabalho e fez toda a parte de programação HTML, né. Então, na aula de hoje, eu vou dar uma relembrada como que a gente estruturou aquele HTML e também vou fazer a parte de estilização CSS desse layout, certo? Então, ó, antes da gente começar, só algumas informações úteis que são, eu vou compartilhar com vocês, juntamente aí com essa aula, essa pastinha aqui chamada site, né? Onde a gente tem o arquivo index.html, que é o arquivo HTML que a gente já programou em sala de aula. Dentro a gente tem também uma pastinha images com as imagens JPEG e PNG que a gente exportou na nossa última aula também, a partir desse layout. Tá? E tem também aqui a pastinha PSD, que é onde está o arquivo de Photoshop com o layout editável que eu estou utilizando aqui nesse exemplo. Então, antes de começar, é importante relembrar, né, que se vocês forem trabalhar no Dreamweaver, fazer sempre aquele apontamento, né, no menu superior lá na aba Site. Se você ainda não tiver configurado o site apontando para a tua pasta raiz aí no seu computador, é importante ir aqui no New Site. Se não, vai lá no Manage Sites, né? Escolhe o teu site, tal, dá um nome para ele e seleciona a tua pastinha raiz. Então isso é super importante para evitar que o Dreamweaver crie de uma forma errada, né, os links para imagens, os links para outras páginas que podem ser carregadas a partir dessa tela, né? Então, sempre pensar que quando eu começo a trabalhar no Dreamweaver, a primeira coisa a fazer é criar essa configuraçãozinha aqui, ou no New Site ou no Manage Sites, apontando o programa, né, configurando o apontamento do programa para a tua pasta raiz. Ah, qual é a minha pasta raiz? Aqui no meu caso, a minha pasta raiz é a pasta site. É onde dentro dela eu vou ter todos os arquivos, cada arquivo HTML correspondente a uma tela do meu site, né? Então, por exemplo, a index é sempre a homepage, né? A gente sempre nomeia a homepage como index.html. E aí eu vou ter os outros arquivos, sei lá, a página de contato, pode ser contato.html, programação.html, história.html, por aí vai, cada uma é uma tela, né? A gente, por padrão, também tem a pastinha images, né, onde a gente organiza todas as imagens dentro, e a gente pode criar pastas especificamente para a gente salvar os códigos de CSS, uma pasta CSS, uma pasta JS. Esses são os padrões, né, para salvar arquivos CSS e arquivos JavaScript também. Então, esses arquivinhos aqui vão compartilhados com vocês, né? E o que vai ter aqui já dentro da página index.html? Aqui é o layout, é a programação, né, o código que a gente já estruturou, tá? Ele tá todo assim, completo nessa pastinha que eu vou compartilhar com vocês. Só que para fins didáticos, eu vou trabalhar num outro arquivo aqui, que na verdade ele é idêntico, mas eu comprimi alguns trechos de código. Eu dei uma condensada nesses trechos de código para a gente poder ir passo a passo, entendendo melhor o que está dentro de quê, né? Para não bater o olho aqui no código e bater aquele pavor, assim, de ai meu Deus, quanta coisa, por onde eu começo, não sei o que olhar primeiro, né? Então, é normal, né, quando a gente começa a programar, bater esse pânico, assim, de não saber o que fazer, por onde começar. Então, eu sempre falo para os meus alunos que é importante, antes de mais nada, a gente olhar para a nossa interface e tentar decompor essa interface de fora para dentro, das maiores estruturas para as menores, como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? Que a gente vai tirando as camadas delas de fora para dentro. Então, ó,
quando a gente bate o olho aqui na nossa interface, a primeira coisa que a gente vê, né, é o próprio delimitador da interface, esse grande retângulo aqui, né? E para esse grande retângulo, a gente criou um container, né, utilizando a tag padrão para criar containers, que é o div, e a gente vai dar um nome para ela, um identificador para ela. A gente vai atribuir um identificador chamado tudo, né, porque ela está envolvendo tudo, aqui poderia ser qualquer nome. Por que que é importante a gente criar essa tela, já esse container, essa div tudo, uma vez que eu já tenho o próprio body, né, que seria o lugar onde eu vou inserir os elementos. Isso é importante para eu controlar uma largura máxima e uma largura mínima para minha interface, tá? Por exemplo, ó, eu tenho esse banner aqui. Imagina o seguinte, eu tenho esse banner, eu vou exportar essa imagem no tamanho dessa interface, que é, deixa eu dar uma olhada aqui, 1280 de largura, tá? O que que aconteceria, por exemplo, se eu trabalhasse com esse banner aqui, totalmente responsivo, com 100% de largura da tela, uma vez que eu abrisse ele numa interface maior, numa tela maior do que 1280, sei lá, numa tela de 1680, 1900, por aí. O que que aconteceria? Aconteceria que se ele ficasse totalmente responsivo, ele ia crescer juntamente com o tamanho da tela, né? E consequentemente, essa imagem ela vai ter uma deformação, uma perda de qualidade muito grande, né? Ela pode também ficar muito desproporcional, ficar meio grosseira. Então, sempre é legal para você ter um controle bem preciso do seu layout, você estabelecer uma largura máxima, né? Porque dessa forma você tem um controle tanto da parte de imagens, de qualidade das imagens, como você tem um controle também da parte de texto, né? Imagina se essa tela crescesse, 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 o que que ia acontecer com esse texto que aqui ele aparece em 4 linhas? Pode ser que ele fosse exibido em 2 linhas ou em uma linha só. E isso, né, além de, sei lá, zoar o nosso layout, isso também traria um problema de leitura para o usuário, né? É sempre ideal que a gente trabalhe o texto por blocos, textos assim, é, dentro de containers que sejam muito largos, né? Linhas muito longas, assim, pode ser um problema muito sério de usabilidade, né? Porque o leitor ele está lá lendo, 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 quando chega no final da linha, ela está tão longe do começo da próxima que o leitor não sabe qual é a próxima linha, então ele se perde um pouco visualmente. Né? Então tem vários, na verdade esses são 2 motivos apenas, mas existem outros aí, a gente poderia ficar um tempão discutindo né, as razões pelas quais seria interessante fazer esse controle, né, de ter uma largura máxima e uma largura mínima. Então para isso a gente vai trabalhar aí com esse grande container que seria o div tudo, né. Antes da gente então ir para os próximos containers, para as próximas estruturas, vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo HTML para relembrar. Então, sempre que a gente for programar o HTML, né, a gente tem uma estrutura inicial que se repete em todos, que é o seguinte, ele começa lá com a anotação doctype, lembrando que isso daqui, né, é um comando que explica para o navegador, que informa para o navegador qual a versão de linguagem que eu estou utilizando. Então, essa forma de escrever aqui, doctype HTML, significa que eu estou utilizando a versão 5 da linguagem HTML. Né? Logo na sequência, ó, eu vou abrir uma próxima tag, que é a tag HTML, e vou fechar essa tag HTML lá no final do documento. Né? Então, tudo que eu escrever aqui dentro são as tags HTML. Dentro da tag HTML, a gente tem 2 seções principais, que é o head, né, e o body. Então, dentro do head, a gente vai ter toda a parte de meta tags. As meta tags são tags que falam sobre o próprio documento, né? São tags que informam, por exemplo, algumas configurações do documento, como, por exemplo, o padrão de caracteres que eu estou utilizando, né? Como que ele tem que ser renderizado. E também são meta tags que informam coisas para o navegador, que informam coisas para os buscadores, saberem como indexar corretamente aquele conteúdo, que conteúdo que eles vão encontrar ali dentro, né? entre outras funcionalidades, né? Head, né, a tradução literal é cabeça. Eu gosto de fazer uma comparação dizendo que o head, tudo que a gente escreve aqui dentro dessa seção head, né, é como se fosse a mente, né, de uma pessoa. Então na mente a gente tem, sei lá, memórias, comportamentos, a personalidade, né? Não é, a mente ela é meio imaterial, assim, não é a forma como a gente se apresenta visualmente, né?
Então, é interessante a gente pensar meio dessa forma, que dentro do head, a gente não vai ter nada especificamente que seja apresentado para o usuário, são só configurações, né? São só referências, né? Então aqui, por exemplo, a gente carrega também arquivos externos, por exemplo, de CSS, de JavaScript, né? Arquivos de fonte que vão ser incorporados a partir de sites externos, entre outras finalidades. E a gente tem aqui essa segunda seção do HTML, que é o body, que é efetivamente o corpo do documento, onde eu apresento os elementos de interface, né, do meu documento. Tá? Então, tudo que eu precisar que apareça na interface para o usuário vai ter que ser escrito aqui dentro da seção body. Por exemplo, containers, títulos, parágrafos, imagens, tudo isso eu vou escrever aqui dentro da seção body, né? Então, voltando lá para o nosso arquivo, eu criei aqui a parte de estrutura, nessa parte do layout, né? Eu informei primeiro para vocês que o primeiro container que a gente ia criar era esse div tudo, que é o grande retângulo aqui que contém tudo, né? E ele já foi criado aqui, então, ó, div id igual a tudo, então eu estou identificando ele com esse nome aqui, tudo. Depois eu vou usar essa palavrinha aqui como um seletor para fazer uma estilização dela, definindo a largura máxima, a largura mínima, fazendo um alinhamento centralizado desse container, etc. Depois, ó, dentro da div tudo, eu tenho outras partes importantes também. Então, batendo o olho aqui na nossa interface, eu posso separar essas partes em 3 principais agrupamentos, né? O primeiro dos agrupamentos, ó, é essa parte superior aqui, tá? Então, quando eu bato o olho, isso é uma coisa bem visual, meu, de bater o olho e falar, meu, que blocos que eu enxergo aqui? Então, o primeiro bloco que eu enxergo aqui, ó, é toda essa parte aqui, grandona, né, que seria o meu cabeçalho, tá? Depois eu vou dar o nome para ele lá no código de header. A segunda parte que eu enxergo aqui, ó, é toda essa parte que tem o fundo branco, que como ela é o conteúdo principal da página, eu vou chamar de main, tá? E a terceira parte que eu enxergo é essa parte amarelona, ó, que é o meu rodapé, então eu vou chamar de footer, tá? Então, lá dentro do nosso HTML, ó, dentro da div tudo, já foram criados essas tags, ó, header, abri, fechei, main, abri, fechei, e o footer, abri, fechei, tá? Ok, voltando lá. Agora, ó, é o momento da gente decompor as coisas aqui dentro, né? Dentro, pô, o que eu vou escrever dentro, então, do header, do main e do footer, né? Lembrando que header, main e footer são divs, são containers também, né? Só que são containers, vamos dizer assim, semânticos, né? Eles têm esses nomes já informando para o navegador ao que eles se destinam, tá? O div é um container genérico, ele pode ser usado para controlar o conteúdo de qualquer coisa, agrupar conteúdo de qualquer coisa. Então, ó, aqui dentro, quando eu bato o olho no header, ó, o que eu vejo, né, basicamente? Tá? Só relembrando que essa imagem aqui, ó, esse quadrado, ele vai ser exportado juntamente, ele foi exportado juntamente com a imagem de fundo. E a gente não vai criar isso como um elemento HTML, nem estilizando com CSS, nem nada. Ele faz parte da imagem de fundo, tá? Então, ó, grosso modo, quando eu bato o olho aqui, eu vejo esse primeiro agrupamento aqui em cima, ó, são esses elementos todos, ó, e eu vejo o banner em si, que está por baixo, né? Tem essas bolinhas também, mas eu vou considerar essas bolinhas como fazendo parte desse todo aqui, que é o banner, tá? Então, voltando lá no nosso HTML, ó, vamos abrir aqui o conteúdo do header, né? Mas basicamente eu tenho essas duas estruturas, ó. Eu tenho aqui a primeira estrutura que é o nav, né? O nav, então, é um div também, que tem um nome próprio, que é nav de navegação, mas é um container, como um div genérico, tá? Mas é um div que se destina a elementos de navegação. Então, eu estou nomeando ele como nav, aquela parte superior, e eu tenho um segundo container, que é esse div que eu atribuí o nome, o ID, né, o identificador banner, tá? Dentro dele eu já inseri uma imagem aqui, ó, que é a imagem do banner que eu exportei. Ah, por que você está trabalhando com a imagem aqui? Se vai ser um banner, vai ser animado e tal. Só para facilitar o início da nossa programação, a gente vai programar essa parte aqui como se fosse uma imagem estática, tá? E depois essa imagem vai ser substituída,
né, por uma programação, por algum código já pronto que a gente vai pegar provavelmente aí de um banner rotativo, que tem aí uma programação jQuery JavaScript, né, mas com jQuery, uma biblioteca específica de JavaScript já pré-compilado, um código já pré-compilado para facilitar, agilizar a nossa programação. Então, só voltando, né, aqui a gente tem essas duas estruturas, ó, essa parte superior, né, e o banner em si que eu estou inserindo como uma imagem. Então, para isso eu já criei duas tags, a tag neve e a tag do div com a imagem dentro, aqui na parte superior do site.